De fato, a semana passada realizamos uma reunião da Comissão Executiva Nacional do PSB. Antes, contudo, de realizá-la, eu tive cuidado, como presidente do partido, de ouvir a bancada do PSB no Senado Federal, a bancada do partido na Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional dos Presidentes Estaduais do PSB e vários setores organizados no partido, para que nós pudéssemos fazer uma reflexão um pouco mais aprofundada da análise da crise e das suas perspectivas. E, de fato, ouvi de todos os companheiros uma visão bastante pessimista com o quadro nacional que está desenhado e também com as suas perspectivas. Todos, obviamente, acreditam na possibilidade do Brasil superar essa crise, mas todos também, como nós, e isto reflete a resolução da Comissão Executiva Nacional desta semana, a resolução política, com o fato de que nós estamos num país que praticamente está à deriva, porque parece que com a nossa presidente se configura aquela máxima de que uns ganham as eleições, mas não sabem o que fazer com ela. Ou seja, me parece que a presidente da República não está sabendo o que fazer com a sua vitória, que foi conquistada duramente e mais por uma diferença muito pequena também. E por isso tem enfrentado uma resistência muito grande por parte da sociedade, não propriamente dos partidos. Eu acredito, inclusive, que uma das razões para que esse governo ainda se sustente com toda a resistência e com toda a impopularidade e com medidas tão erráticas que tem adotado, em função de que não há, de fato, uma oposição muito clara, uma oposição muito forte e há muitas concessões, porque senão não saberia dizer o que já teria ocorrido com o atual governo. Na nossa resolução política, fica evidente que estamos diante de uma das maiores crises do período republicano. Não é apenas do período dos 30 anos que vivemos, porque não é apenas uma crise também, são várias crises. Pelo menos identificamos a crise política, que é a mãe de todas as crises, pelo baixíssimo grau de diálogo que é exercido pelo governo, não de agora, desde o primeiro, não só com os setores sociais, com partidários, mas também com sua própria base que reclama da ausência de um diálogo mais fluido, por um lado, e por outro lado, com a própria oposição. Seria necessário, num momento de crise desse, que o diálogo fosse a palavra-chave orientadora das ações políticas do governo. Lamentavelmente, não tem sido essa a prática deste governo. Bom, nesta análise também que fizemos sobre a conjuntura nacional, podemos afirmar ali, talvez pela primeira vez, que mais do que medidas insuficientes que foram adotadas na área econômica, o governo da presidente também adota uma medida que contradiz inteiramente tudo aquilo que o partido dela e que lidera o governo sempre pregou, porque estamos diante de medidas rigorosamente neoliberais, medidas que levam e aprofundam a recessão econômica e o desemprego, que é lamentavelmente crescente, e, sobretudo, estamos diante de um quadro em que, se não houver a solução da crise política, não haverá solução para as demais crises. Observem que, para se adotar medidas duras durante um período de grande crise como a que estamos a atravessar, é necessário que o chefe do governo tenha capital política, credibilidade, legitimidade para exatamente propor e adotar medidas que normalmente realmente são duras, mas elas poderão ser duras no caminho certo, na direção correta. Elas não podem ser duras na direção que está acontecendo, que aprofunda a recessão, que torna crescente o desemprego. Isto não é aceitável e que deixa vulnerável as camadas populares, principalmente, mas também todos os setores da economia e todas as classes sociais. Há que
levantar a possibilidade de resolver e recuperar a credibilidade política e a legitimidade. Porque a legitimidade que é alegada, que foi para a eleição, que todos só podem chegar pela legitimidade do voto, ela também é necessária para o exercício do poder. Ela não é um fim em si mesmo. Ela há que permanecer durante o longo do mandato, sob pena da situação política chegar ao ponto em que nós chegamos. Então é necessário, em primeiro lugar, a recuperação da credibilidade e da legitimidade para o exercício do poder. Que na última semana vimos acontecimentos que nos deixam ainda mais preocupados. Mais preocupados por quê? A presidente perde o seu articulador político. E isto não estou dizendo como uma coisa que gostaria de ter visto, mas de onde saiu essa proposta de recriar a CPMF? Mais uma vez. Ora, nosso país já cumpre uma carga tributária monumental, é uma das maiores do planeta, sem um retorno adequado dos serviços públicos essenciais à população. Como é que vamos agregar no momento de retração econômica mais um imposto, mais um tributo? E como é que este governo poderia imaginar fazer aquilo que requer uma maioria muito expressiva na Câmara e no Senado para mudar a Constituição e agregar essa nova contribuição, que também, naturalmente, no momento desse, prejudicaria mais ainda a economia. Então é necessário que o bom senso, ao menos, venha a socorrer o governo, porque se perde o seu articulador político, numa mesma semana, se propõe uma medida de aumento de impostos, se encaminha ao Congresso Nacional um orçamento com déficit primário de 0,5%, talvez uma coisa sem precedente na história recente do país, se é que em algum dia isso já aconteceu. Então, a crise, ao contrário de se pôr freio na crise, ao contrário de se adotar medidas consequentes e eficientes, ao contrário de se chamar setores sociais para se reunir e formular políticas que sejam consentâneas com o enfrentamento da crise, estão se adotando medidas erráticas. Medidas que revelam, como eu disse claramente, alguém que teve uma vitória e que não sabe o que fazer com ela. É necessário que as coisas retomem um caminho, que tenham um rumo, que sejam capazes de apontar algum grau de esperança na solução dessas diferentes crises. E ela passa necessariamente pela solução da crise política, por reunir forças políticas e partidárias e sociais capazes de lhe dar sustentação para que as políticas de enfrentamento à crise sejam tomadas e com rapidez, porque se as coisas continuarem nessa direção, o país passará por momentos muito difíceis e Deus nos permita que não sejam traumáticos.